Alberto Santos, do Verdades Inconvenientes, hoje podcast falando aí sobre mães solteiras e também sobre a paternidade socioafetiva, que vai resultar em mulheres sozinhas no futuro. Bom, em primeiro lugar, não é para você, tontolão de marca maior, sair por aí xingando mulher com filhos que é solteira. Você pode tomar um processo no meio do seu cu sujo por difamação. A hora que você está falando com ela cara a cara ou falando com uma outra mulher, ela fala o que você falou da outra, enfim. Ainda mais se tratando de mulher, né? Que hoje é tratada pelo nosso estado BR como uma peça raríssima e valiosíssima de porcelana. E o homem um mero cachorro sarnento, opressor e machista, né? Como eles definem. Então, cara, presta muita atenção, porque o máximo que você pode fazer é emitir sua opinião sobre optar ou não se relacionar. Não aceitar e não aprovar a mãe solteira para namorar, casar, enfim. Isso você tem todo o direito, cara. Isso é direito seu. Ninguém pode te obrigar a nada. Ou pelo menos não chegamos nessa fase inversa, né? Era um homem das cavernas que batia lá com um pau na cabeça da mulher e arrastava para a sua caverna, obrigatoriamente, né? Quem nunca viu aquela imagem, aquela ilustração que mostra o cara arrastando a mulher para sua caverna? Então nós estamos num ponto de isso quase se inverter hoje em dia. Imagine você daqui a um tempo sendo arrastado por uma baranguda de 200 quilos para a casa dela, né? Então ainda não chegamos nisso, né? Tomara que nunca cheguemos. Mas você tem todo o direito de rejeitar uma MSOL. O pessoal abrevia mãe solteira para o termo MSOL, com cifrão aí no meio, fazendo alusão ao custo, né? Que o cara vai ter para arcar com uma cria que não é dele. Então falaremos aí MSOL. Mas, cara, não é pra sair metendo a real, como a galerinha nova fala aí, que na verdade eles não estudam, não leem nem para vestibular, né? Nem para a faculdade deles eles não estudam. Quanto mais, imagine você para material realista, obras realistas que poderiam ser de grande valia pro cara. Então são filhos da puta de camada de burro que saem aí metendo a real sobre o que são as mães solteiras e o que querem. Isso você tem que guardar com você, cara, e no máximo explicar a um amigo que tá penando na mão de alguma MSOL esperta. Bem, eu diria até que se um cara vai insistir mesmo com um relacionamento sério com uma MSOL, que consulte um bom advogado hoje em dia. É radical, mas é para se informar sobre o que eu acabei de dizer anteriormente. Todo cuidado é pouco, cara. Não que todas sejam golpistas, né? Mas hoje em dia o relacionamento com solteiras sem filhos está complicado. Imagine você com uma MSOL. Eu particularmente conheço um cara, né? Vou fazer uma confissão aqui. Eu conheço o cara que casou com uma mulher normal, ela era solteira, sem filhos. Ele teve 2 filhinhas, né? A idade delas está entre 10, 15 anos, se eu não me engano, por aí. Então ele separou dela porque ela achava que ele ganhava pouco. Então ele pagou pensão toda a vida. Eles se separaram, as 2 menininhas eram novinhas, bem crianças. E como se não bastasse, né, para você ver o quão cego é o homem, por isso que eu falo, hoje em dia existem muito mais mulheres espertas do que homens espertos, né? Existem muito mais homens tontolões e ceguetas sobre a vida amorosa do que mulheres. Isso não precisa ir atrás de nenhuma estatística, é só você olhar ao redor que você vai ver. E voltando lá, o cara ele já tinha 2 filhinhas, pagava pensão e tudo mais, e ele resolveu namorar uma MSOL com 3 filhos, né? Acho que eu falei brevemente sobre
esse caso num outro podcast, não era brincadeira não. Ele casou com essa M-Sol, tendo 3 filhos. Então hoje ele tem 5 filhos para pagar pensão. Se essa M-Sol, que não é mais M-Sol, né, casou com ele, se separar dele, ele paga pensão para 5 filhos. Então, só para vocês terem uma noção do que os caras fazem com a vida deles, né? E detalhe, o cara, se eu não me engano, hoje ele está sem trabalho. O cara já foi muito bem sucedido, um cara jovem, mas que entrou nessa. Né? Acho que não tinha nenhum conhecimento, acho que só tinha conhecimento na área profissional dele. Não tinha nenhum conhecimento sobre a vida. Não jovenzinho, né? Hoje o cara tá com um pouco mais de 30 anos. Então, quer dizer, não é nenhuma criança, né, que fez criança e paga pensão hoje em dia. Então, hoje em dia, todo cuidado é pouco. Quando a gente fala, não é aquilo que muitos vêm falar, vocês falam de mãe solteira porque vocês tiveram decepção, foram chifrados e tal. Não é nada disso. A gente alerta os outros homens para não dar crédito, para que não ocorra mais isso. Porque senão daqui a pouco qualquer homem, todo homem vai ser obrigado a assumir filhos de dezenas de pais diferentes, e é aquilo que o S.K. escreveu em um artigo dele, vai se tornar realmente um fato, né? Caras assumindo crias, vários outros homens, de famílias totalmente bagunçadas e deturpadas mesmo pelo conceito ideal do que é uma família com filhos só do casal. Então vai de cada homem arriscar ou não se relacionar com a M-Sol, mas há vantagens. Bem, então eu falo para você, as novas leis, principalmente da paternidade afetiva ou socioafetiva, que dá o dever de um homem que se relaciona com uma M-Sol a prover benefícios para a criação do filho ou filhos dela enquanto esteve com ela. Ou seja, você pode procurar aí o artigo 1593 do Código Civil, ou se você tiver, melhor ainda, se você tiver um advogado, pergunte a ele. Ele já deve ter um advogado experiente, claro. Pergunte para ele sobre casos que já aqui no Brasil já foram finalizados, né, com a obrigação do homem que assumiu o relacionamento com uma mulher que tinha filhos de outro e que hoje são obrigados por lei, mesmo separados, mesmo que já se separaram desta M-Sol, a pagar pensão para filhos que não são dele, filho ou filhos, enfim. Então depois você dá uma procurada e procure se informar direitinho, que eu estou tratando nesse podcast de uma forma pouco abrangente, mas que existe uma lei, né, que existe sim a probabilidade de um juiz entender que você, naquele tempo que se relacionou com uma M-Sol e assumiu sim como sendo um pai, vamos dizer, postiço, né, falando português claro, você tem assim que pagar pensão para esta criança ou para aquelas crianças, filhos da mulher que você se relacionou. Bom, então, de forma resumida, não há vantagens, né? Eu sei que o pessoal, existe uma discussão muito grande aí na internet. Hoje em dia a internet proporciona isso, né? A briga uma briga sexista que nunca vai ter fim. Mas algumas elas têm sentido quando se tratam da exploração do homem
pela mulher com a ajuda da lei do Estado. Quais casos são esses? O caso que a gente está tratando aqui é mãe solteira, né? Mulher com filhos que tira vantagem de provedores, digamos assim. Quantas vezes você vai ver por aí mulheres... Eu particularmente conheci uma mulher que teve 3 filhos, né? 2 meninos e uma menina, de 3 pais diferentes. Então ela recebe sim 3 pensões. O juiz determinou que ela recebe dos 3 caras a pensão. Você acha que ela trabalha? Então analisem por esse aspecto aí. E por que... antes aqui, seguindo o roteirinho aqui, meio esdrúxulo, mas está valendo. Então fica a minha pergunta, né? Qual homem que vai querer correr esse risco, né? Então, vendo o artigo 1593 do Código Civil, vai determinar que você pague a pensão, mesmo que o filho não seja seu, e se isso for devidamente requerido. Ou seja, o cara que conviveu com a mulher com filhos, e esse fato pode ser provado por algumas pessoas, enfim, não que testemunhas do lado da mulher façam o cara pagar, não é bem isso, né? Senão daqui a pouco ninguém vai nem olhar pro olho de uma mulher com filhos, não é bem isso. Mas é interessante que se diga que num julgamento um juiz ou uma juíza pode determinar sim que o cara pague uma pensão alimentícia para filhos que não são dele, pelo simples fato de ter convivido com eles. E você será sim implicado judicialmente, né, a pagar a pensão. Foi o que eu disse aqui já, mesmo não sendo o pai biológico. Então, vendo por esse aspecto, qual homem vai querer correr esse risco, né? Talvez aqueles velhotes milionários, aqueles velhões que já estão com aposentadoria bem gorda, né? Bem cheio da grana mesmo, e solitários. Mas esses aí, cara, esses aí eles têm o dinheiro que... Eles têm o poder de ter a mulher que eles quiserem, e sem filhos. Até bem mais nova que eles, né? Quantos casos você não vê aí de praticamente uma compra que os caras fazem, né? Se ele compra é porque tem mulher que se vende. Eu conheço até casos de MSOL que tem independência financeira, são até de boa índole, mas só querem mais um filho, só queriam engravidar e descartar o cara. Segundo relatos que eu fiquei sabendo, que me enviam, que eu vejo aqui ao meu redor. Então tem MSOL esperta para todo lado, né? A pobre, a rica, enfim. E por que teremos, né? Eu volto para o título lá. Por que teremos mais mulheres sozinhas? Por quê? Porque a grande maioria hoje, por influência ou não das mídias e feminismo, enfim, e por outras, MSOL, parentes, enfim, elas se entregam para os cafas, né, os cafajestes, né, os comedores aí que fogem, que metem, engravidam e caem fora, cara, deixando filho ou filhos para elas cuidarem. Os caras simplesmente somem do mapa, e quem arca com as consequências financeiras ou judiciais são os que assumem as mães solteiras, ou o Estado, né? Ou o Estado, dinheiro do seu imposto, enfim. Então, toda essa gravidez tal indesejada que dizem, né? É fruto de perna que foi aberta por mulheres, óbvio, que gerou um filho que nem elas queriam no momento. E a quantidade de casos assim, e de mulheres, independentemente da idade, é bem grande atualmente, né? Você vê muita MSOL
sozinha e nova, né, entre 20 e 30 anos. Antigamente você via uma mãe solteira de 40, de 50, porque o marido morreu, ou sei lá, viajou, teve uma doença rara, ou porque ficou bem de vida e arranjou uma mais novinha. Você não via emissol de 20, 30 anos. Né? Hoje não, hoje você vê vários casos, de 18 até, de 15, né? Que o molequinho foi lá, comeu e vazou. Vai tirar o que do moleque? Como que vai pagar pensão? Então, só se pedir para a mãe dele, né? Que é o que os juízes determinam, a família do cara que vai arcar com isso. Então ele fode a vida de todo mundo ao redor. Né? E você vai assumir isso? Você vai assumir filho de um moleque do passado? Não, né? Uma porra louca lá que meteu e fez um filho nela? Não. Né? A opção, enfim, é sua. Então, com isso, a gente vai ter mais homens rejeitando e não querendo se arriscar em relacionamentos com mães solteiras. Em resumo, o que muitos homens já perceberam e até reclamam por isso, já está acontecendo. Né? E muitos até me contestam, né? Porque são burros e não olham no seu círculo de amigos, de estudos, trabalho. Então eles não enxergam. Por isso que eu insisto que tem muita gente, tem muito cegueta social. E muitos dizem, cara, não tem mulher solteiras, Alberto, não tem mulher solteiras que não tenha filho para namorar. Eu estou desesperado, o que eu faço? E tá feia a coisa, e tô pensando até em assumir uma para casar ou namorar, já que não encontro as sem filhos e disponíveis. Cara, então é o que eu falo, o desespero do homem é a derrota dele, né? Ele mesmo se apunhala. E olha, nesses casos de emissol que a gente fala, não importa se é ricaça, viu? Outro dia mesmo um cara enviou uma pergunta sobre ser arriscado ou não se relacionar com uma engenheira que tem casa, carro e filhos, ganha bem e tal. Acho que é isso, tá lá na página Verdades Inconvenientes, no Face Lixo. E mesmo assim é arriscado porque nunca se sabe o que se passa na cabeça da outra pessoa, você não sabe o objetivo dela. Então a mulher em questão, mesmo tendo condições aí, no caso dessa engenheira, mesmo tendo condições de sobra para sustentar os filhos dela e a si mesma, ela pode mais tarde requerer pensão sua se você se envolver com ela, seja por vingança, porque você deixou ela, trocou por uma outra, ou seja porque ela já se relacionou e chamou você para morar com ela, para conviver um tempo com ela de caso pensado. Tem muitas que projetam isso, né? Elas esquematizam isso de uma forma que o cara não percebe, dá sexo de qualidade, faz de tudo, né? Até prover o cara às vezes só para que ele a assuma e não a deixe sozinha, porque ela quer, algumas querem ter uma imagem social melhor, outras querem ter uma imagem familiar, enfim, os motivos são diversos. Então, para dizer um resumo geral aqui, não é necessário demonizar a mãe solteira, mas é necessário que seja levada a mensagem para os homens hoje em dia, para que não assumam mães solteiras. É claro que existem milhões de casos, como eu falei, existe a emissão independente financeiramente, existe a de boa índole, a de má índole, existe a que trabalha, existe a tal guerreira, né, que muita gente fala aí. E realmente, às vezes é uma guerra com a vida, né, de sustentar um filho com o pouco dinheiro que ela ganha,
nas condições em que ela se encontra, ela se torna uma mulher bem forte com isso, mas ela sofre demais. Sofrimento esse devido a quê? A dar para o Cafa. Então, pensasse antes, não abrisse as pernas, não desce. Né? Filho é planejamento. Filho não é um pacote de balinha que você abre e sabe quando vai terminar de comer. Para tudo na vida é preciso planejamento. Se você quer estudar, quer ficar rico, quer arranjar um emprego, você se planeja. Se você quer viajar, você se planeja. Por que raios, para ter um filho, você vai lá e abre as pernas sem pensar? Né? Então é o que as novas famílias ou as pessoas sozinhas, né, no caso as mães solteiras, passam hoje em dia, né, sem planejamento. Não chegam muito longe. É claro que não dá para esquecer de dizer aqui que existe muita gente que vem xingar, falar, mas eu não sabia que ele era cafa, que ia me comer e sumir e tal. Sabia sim, toda mulher tem o tal do sexto sentido, né, que vocês mesmas dizem ter. Sabe, a mulher sabe com quem ela lida, tipo de homem ela escolhe para ela. Hoje em dia, aproveitando aqui, não é assunto do podcast, mas talvez eu faça um novo. Hoje em dia, numa sociedade civilizada, né, desde a civilização da sociedade, é a mulher que dá o aceite. É ela que dita se vai ter sexo ou não, e não o homem. Ao contrário disso, se for forçação por parte do homem, é estupro e ele vai preso. Então é a mulher que é a responsável por grande parte do insucesso amoroso do casal. Então esse foi mais um podcast. Claro que sempre esquece alguma coisa aí de estar mostrando aqui para a molecada mais nova que não tem muita noção, né? Mas os pontos principais aí eu abordei nesse podcast sobre o porquê que nós teremos mulheres sozinhas e com filhos. Estamos tendo e vamos ter mais ainda por conta das leis que temos implementadas aqui no BR, e principalmente essa da paternidade socioafetiva. Até o próximo podcast.